confesso que a minha virada de ano a gente não tava tão animado, né? Nós tivemos questões do ano mais perto do meio do quase no final do ano que nos deixaram um pouco desanimados com o Natal Novo, mas o Natal foi maravilhoso, foi ótimo, foi legal. O Ano Novo também foi tranquilo. Nós tivemos uma viagem que eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores. E hoje, gente, terça-feira, primeira terça-feira do ano. Ontem eu já comecei, eu falei, vou começar minha semana só no dia 5, né, que é a primeira segunda-feira do ano, que o resto era como se fosse férias. E falei, vou começar esse ano direito. Fiz as minhas metas, né, coisas que eu gostaria de fazer esse ano, escrevi tinha uma primeira vez na vida, porque eu nunca tinha feito isso. Falei, segunda-feira eu começo, não tudo de uma vez, né, mas tem que retomar coisas, alguns, tá fechado, vou mostrar pra por causa do horário. Bom, enfim, eu tenho que retomar alguns costumes que eu estava começando antes, que eu já tinha, né, como, por exemplo, fazer autocuidado, academia, leitura, essas coisas que eu já fazia antes, tem que retomar antes de começar os hábitos novos. De acrescentar coisas a fazer. Ontem eu fui pra academia, confesso que não terminei os exercícios, teve coisa que eu pulei, mas é que geralmente eu pulo mesmo. Tem exercício que eu não faço, tem exercício que eu não consigo fazer, então pior agora que eu fiquei tanto tempo parada, né? Já fazia aí acho que mais de 6 meses que eu não ia pra academia. Enfim, tô indo agora fazer uma ressonância magnética porque eu estou com uma dor no cóccix que parece uma inflamação. E aí eu fui no ortopedista e ele falou pra fazer esse exame pra ver qual é o procedimento, né? Porque assim, dói muito. Eu sento aqui, ó, quando eu tô dirigindo, na hora de levantar dói demais. Então as posições confortáveis são posições que não são boas pra coluna. Óbvio, é a posição que está mais relaxada, mas quando senta normal, assim, que precisa, né? Principalmente quando a gente sai, a gente tem que sentar reto, não tem como ficar largada nos bancos. É bem difícil. Estar no carro muito tempo, na hora de qualquer mexidinha que eu dou, dói. Já faz meses, eu demorei. Aí depois eu tomei vergonha na cara e fui atrás. Então é isso que eu vou fazer agora. No final de ano eu fiz muitos exames. Exame de sangue, ultrassom, tem muita coisa de rotina. Tem mais exames pra fazer, tem exame que eu não consegui fazer. Eu demorei muito pela minha enrolação, né? E aí quando eu marquei pra fazer, não tinha horário. Então assim, ficou tudo meio que em cima. Então um ou outro não deu por outras questões. Agora, esse mês eu tenho alguns, tem esse exame, eu tenho um outro exame pra fazer, que é no caso de vista, que eu também já resolvi isso, mas aí eu tenho um outro pra ver se tem alguma doença hereditária, né? Eu vou, acho que é a semana que vem que eu tenho que fazer. Então assim, e tem outras consultas, então esse ano pra mim é o ano de me cuidar mais, ficar mais atenta à questão da saúde, porque eu tive alguns problemas, tá? Eu tô com pressão alta, eu tô fazendo um tratamento que eu tô tomando 4 medicamentos diferentes. Gente, carro. Enfim, eu tô com tratamento, fazendo um tratamento, eu tô tomando 4 remédios diferentes de pressão. Eu tava tomando bem mais que isso, mas um outro vídeo eu explico, talvez eu explique, né? Um pouco do que aconteceu. Voltando aos projetos, né? Anotei, já comecei a colocar no papel as coisas que eu precisava fazer, que eu quero voltar a dançar. Academia, já voltei, já fiz meu plano bonitinho, porque precisa, meu joelho voltou a doer, meu ombro voltou a doer, não dá pra ficar desse jeito. Então, obviamente, aí eu dei passo pro ônibus, o ônibus não foi. Quando eu vou, o ônibus quer jogar em cima da gente. Ai, que droga, viu? Difícil dirigir. Bem, fiz minhas metas, anotei bonitinho e colocando passo a passo. A leitura não retomei, que é a minha leitura de manhã. Eu não lembro se nos vídeos que eu tava falando sobre rotina eu tinha
importante, né? Ai, porque eu quero ser bonita, eu quero ser magérrima. Não, é questão de saúde. Academia é saúde, eu tenho muitas dores, eu preciso ter um condicionamento físico melhor. Desde sempre, quando eu volto pra academia, é pro condicionamento físico. O cuidado com a pele é pra estar também com a pele saudável. Isso, a consequência disso é ficar mais bonita, né? Eu me sinto bonita, né? Tem um dia que eu me sinto acabada porque eu tô largadona. Mas eu sou uma pessoa bonita, eu me considero uma pessoa bonita. Mas que precisa de cuidados. E quando a gente não se cuida, quando a gente não se olha com amor, parece que também tudo à nossa volta perde a graça, perde a cor, o sentido. E é importante, né, esse autocuidado. Então esse ano eu quero me cuidar ainda mais. Porque geralmente eu não faço as unhas, da mão, do pé, eu quero pegar como rotina fazer isso. Quero voltar a dançar. Ano passado eu tava dançando um pouco, em casa mesmo, mas agora eu quero fazer uma aula de dança. Ver se eu consigo fazer, no caso, samba rock, mas continuar dançando em casa como eu estava fazendo antes. E é isso. Esse ano tem que ser assim, e mais atividades. Eu quero passear mais, sabe? Eu quero estar mais leve, de bem com a vida, mas ainda e deixar os problemas tomarem cada vez menos espaço, digamos assim. Aprender a resolver os problemas, né? Com mais rapidez. E nem vou falar gravar mais, porque todo ano eu quero gravar mais, todo ano eu começo a gravar. De repente, em algum momento eu gravo. Sempre quando tem algum problema, alguma coisa, a primeira coisa que eu corto é a gravação. E é isso. Terminei. Nossa, que sono. Cara, entrei dentro do aparelhinho lá que ficou fazendo barulho. Eles colocaram fone de ouvido. Eu acho que eu cochilei e fiquei no cochilo a corda, porque o sono agora tá mais forte do que tava antes. Mas tá tudo bem. Pra quem tem claustrofobia, realmente não deve ser uma coisa muito legal, né? Negócio muito perto, muito fechado, né? Bora pra casa. No final do dia, daqui 4 dias sai o resultado, daí eu venho pra buscar. E vamos continuando cuidando da saúde. Acabei de ser do Boticário, fui comprar um presente, né, de aniversário, junto com as coisas também pra eu conhecer e testar melhor aqui, porque eu tô revendendo Boticário. E agora, sabe onde eu vou? Comprar legumes, porque eu preciso comer saudável, eu preciso comprar as coisas que acabaram em casa. E preciso cozinhar. Aí eu não sei se eu cozinho hoje ou amanhã, mas que seja, amanhã não tenho compromisso, eu acho. E vamos lá. Voltei, eu cheguei em casa meio-dia, 5 mais ou menos. Foi tudo bem com o exame. Não lembro se eu já falei, né? Tô um pouco perdida. Passei no mercado, eu passei no Boticário. Acho que isso eu já falei no carro. Passei no Boticário primeiro. Nossa, vamos ler pra achar esse endereço que eu coloquei no Waze. E aí ele me mandou, fez um caminho pra parar num lugar esquisitíssimo que não tinha nada. Aí eu dei mais uma volta, coloquei no Google Maps. E aí o Google Maps apontou pra rua certa. E aí, na hora de parar, só que na hora de parar, o Google Maps encerrou antes, tipo, 3 ou 4 estabelecimentos antes. E aí eu já não tá assim tão fácil assim de achar, né? Aí eu parei, andei, olhei lá, depois peguei o carro e coloquei na frente do lugar. Deu tudo certo, depois eu fui no mercado, eu fui no Hortifruti, comprei alguns legumes. E depois eu comprei ovo, fui no outro, na barraquinha do ovo, comprei ovo.
Cheguei aqui em casa, estou cansadíssima. Aí eu comi agora. Vou ficar um pouquinho quieta. Porque assim, quando eu saio de casa, assim, geralmente eu paro mesmo. E eu assim, não tô voltando as coisas de uma vez. Eu sou bem tranquila. E aí eu já gastei bastante energia. Tô com sono e provavelmente vou dormir agora à tarde. Mas aí depois eu tenho outras coisas pra fazer. Tem que lavar louça, tem que lavar roupa. Que se eu não fizer hoje, tem que fazer amanhã. E aí eu tenho que tirar um dia, na verdade, da semana, pra ficar só na roupa. E esse dia pra focar só nisso tem que ser, acho que talvez na quinta-feira, que é o dia que eu não tenho nenhum compromisso fora de casa. Porque amanhã eu tenho que levar minha filha em uma consulta. E todos os dias, todas as semanas, né, de janeiro, basicamente eu tenho algum compromisso. Seja uma ou duas vezes na semana eu tenho alguma coisa pra fazer fora de casa. Eu não sei se eu cheguei a falar, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Foi tudo bem, agora é só esperar o resultado. É apertado, barulhento, mas era necessário. Depois eu tenho outros, né? Eu tenho... Nem sei quais são os exames que eu tenho que fazer. Além do de vista, tem mais alguns que eu vi na minha receita. E tem mais alguns aí, um ultrassom, sei das contas, e mais alguma coisa, eu não sei o que é. Eu também preciso voltar no médico porque eu fiquei com anemia. Eu estava tomando remédio anticoncepcional que eu estava tendo sangramento todos os dias. Ele não cortou o sangramento. E desde que eu parei, parou o sangramento. Só que acontece que 2 meses desse sangramento, né, que foram 2 caixinhas que eu tomei, acarretaram de eu ficar com anemia. Então agora eu tenho que tomar ferro. Só que da receita que a médica mandou, não tinha dosagem. E aí eu tenho que ir lá pra ela pegar, fazer uma nova receita com a dosagem certinha pra eu poder pegar. Eu tive anemia uma vez, minha filha quando era pequena. E é isso. Agora é descansar. E nos próximos dias vocês vão acompanhando o meu dia nesse janeiro que eu estou buscando ser leve, divertido e voltando a fazer as minhas coisas e, sabe, colocar o janeiro do jeito pro ano inteiro depois, ser do jeitinho poliana de ser, né, sem segurar tanto. A gente tem que levar a vida mais leve. E é isso. Então, eu encerro esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Não esquece de deixar o like. Não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.